Estamos aqui para a disciplina de seminários de pesquisa em computação, e onde vamos ter diversas apresentações de pesquisadores importantes falando de diversos temas ao longo deste semestre. Hoje temos a honra de receber o professor Rodrigo Guerra. O professor Rodrigo Guerra é da Universidade Federal de Santa Maria, graduado em Engenharia de Controle e Automação, tem um mestrado em Visão Computacional, doutorado em Robótica pela Universidade de Osaka, no Japão, e hoje é professor adjunto na Universidade Federal de Santa Maria, onde ele lidera projetos relacionados ao tema de robótica de serviços. Interessantemente, neste ano, ele está integrando o Comitê Científico da Secretaria de Ciências, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, auxiliando no processo de modelagem da pandemia Covid-19. E apesar de eu ter certeza que o Rodrigo gostaria de falar sobre robótica e suas pesquisas ao longo dos anos, não há melhor maneira de começar essa disciplina nesse semestre extremamente atípico do que falando sobre a experiência recente dele nesse processo de modelagem de epidemias. Tenho certeza que o próximo convite vai ser para ele falar presencialmente entre nós sobre robótica. Mas, Rodrigo, obrigado por ter aceitado o convite e gostaria que falasse um pouquinho, então, sobre a tua experiência aí sobre modelagem de epidemias. Vai ter aí cerca de 30, 40 minutos para conversar e eu vou estar monitorando as perguntas dos alunos da disciplina e ao final ou durante a gente vai colocando alguma dessas perguntas. Muito obrigado por aceitar a participação. Tá bom, perfeito. Obrigado, Ricardo. Olá, pessoal. Como o Ricardo falou, né, trabalho com robótica, mas aí no meio da pandemia, como todos nós, se atravessou nas nossas vidas, né, e a gente começou a tentar fazer o que podia para ajudar, né. E eu trouxe para vocês alguns assuntos assim que eu venho trabalhando que dá para abordar de uma forma mais técnica, talvez, né, que talvez seja interessante para vocês que são, né, estudantes aí de computação, de pós-graduação também. Então, mas a gente tem um tempo limitado, então o que eu vou fazer, eu vou aproveitar uma apresentação aqui de um relatório que a gente fez com um grupo nosso que estudou a pandemia, eu vou falar um pouco agora por que também, enquanto eu faço essa apresentação. Mas essa não é uma apresentação técnica, tá? E eu vou intercalar ela com algumas explicações um pouco mais técnicas, tá? E algumas provocações aí, eu quero que vocês, o Ricardo me falou, né, que vocês têm um sistema aí para registrar perguntas, para, né, interagir, que vocês escrevam, né, o que vocês têm de comentários, dúvidas, opiniões, e em cima disso a gente vai avançando no tema, tá? Eu gosto que seja assim bem interativo, né, então acho que é interessante a gente fazer dessa forma, ao invés de fazer uma palestra, assim, né. Então, por favor, se esforcem aí para tentar trazer colocações e perguntas e tal. Vou ter que parar um pouquinho, que aparentemente o som não está passando para a apresentação. Perdeu meu som? Alô? Alô, alô? 1, 2, 3. Alô, alô? Alô, alô? 1, 2, 3. Eu sigo falando. Alô, alô? Pessoal, desculpem, o áudio do não estava funcionando. Agora deve estar consertado. Deixa eu adicionar o canal de áudio ali no canal de vídeo. Eu motivo só que eu não acho que são coisas separadas. Tá bom. Tá, pessoal. Vou fazer uma versão Too Long Didn't Read, né? O que eu tava falando, basicamente, pessoal, é que vocês tragam dúvidas, tá? Enquanto estão assistindo a palestra, eu vou fazer uma versão, assim, como a gente tem pouco tempo, eu quero tentar focar naquilo que vocês têm interesse de conversar, porque a gente não vai ter muito tempo, isso aqui é um assunto que se abre muito, né? Todo assunto, na verdade, como todo assunto. Mas assim, como não é não sei, é uma área nova, a gente está todos aprendendo e é um interesse assim muito grande por causa da pandemia também. E talvez vocês tenham aí experimentado coisas por conta própria.
eu quero que vocês se inscrevam, né? Escrevam aí, enquanto eu estou falando, por favor, tentem interagir, eu vou tentar basear minha palestra nessa interação, então conto que vocês participem também, tá bom? Eu vou pegar aqui, vou compartilhar com vocês uma apresentação, tá? Que a gente fez aí, não é técnica, mas assim vai servir de referência para eu falar um pouco para vocês sobre o que a gente vem fazendo, tá? Aqui, essa apresentação em específico é do grupo Pampa Nerds, e eu, o professor Ricardo e outros professores, pesquisadores, formamos um grupo aí independente que estuda a pandemia, né? Que é o Pampa Nerds, além dos grupos de apoio ao Estado, né? Mas o Pampa Nerds não é um grupo oficial do Estado, né? Então, são vários grupos aí que têm ajudado, tentado ajudar, né, no enfrentamento da pandemia, tá? Em particular, né, o Pampa Nerds é esse grupo de cientistas independentes que envolve pessoal da saúde, economia, computação. Vou tentar passar rápido para a gente guardar o tempo para nossa parte técnica, né? A gente tem economista, o Eli é um economista, a gente tem epidemiologista, né, analista de sistemas, o Marcelo Pias aí perto de vocês, ele é da FURG, né, engenharia de computação, o professor Ricardo, que é nosso anfitrião aí, né, eu e o professor Lambi, né, da URGS. O professor Lambi, inclusive, ele é hoje o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, né? Está envolvido também por parte do governo. E a missão do Pampa Nerds é simular o avanço da pandemia de Covid-19 no Rio Grande do Sul, levando em conta as peculiaridades da nossa região, tá? E eu vou falar um pouco por que é importante também ter grupos assim que cuidem de aspectos regionais, tá? A questão que esse grupo aqui tentava, né, a nossa diferencial, o que o grupo trouxe de diferente, né, é que a gente desenvolve código próprio. Claro que aí todo grupo que desenvolve código próprio é diferente do outro, né? A gente tenta ter um olhar interdisciplinar, que é muito importante nesse momento, tá? E a gente sempre busca validar resultados importantes, tem um esforço grande de validação, né, e de explorar ângulos diferentes. Enquanto tem grupos do Estado que estão assim, muito ocupados, por exemplo, semanalmente atualizando contas de bandeiras, tentando cuidar de testagem e outras coisas que são assim, do operacional, digamos assim, né? A gente sentiu a necessidade de ter grupos sérios que também tivessem olhares transversais, né, que dessem apoio a esse operacional, né, um apoio à tomada de decisão, até trazer uma tranquilidade, dizer, olha, a gente olhou desse outro ângulo aqui, o resultado ele se confirma e etc, né. E aqui, bom, daí eu entro no detalhe do relatório. Deixa eu falar um pouco para vocês sobre modelagem de pandemia e por que a gente chegou nisso aqui, tá? A gente fez um site aí, tá? O site é o pampanerds.org, tá? Essa é a nossa página. E aqui a gente tem uma explicação técnica do modelo compartimental que a gente usa nesse relatório, tá? Eu vou deixar essa imagem aqui, vou falar um pouco com vocês sobre modelagem de pandemia agora. Assim, olha, basicamente, tá? Deixa eu botar a câmera grande aqui. Basicamente, a modelagem epidemiológica, essa modelagem matemática, né, de epidemias, apesar de ser um assunto super antigo e importante, tá, ela é um tema pouco estudado, relativamente pouco estudado. Tem pouca gente no mundo fazendo, não é um tema que move economias, não é um tema que tem um grande interesse, é um evento super raro, certo? As pandemias são eventos raros. Epidemias são mais frequentes, é claro, não pandemias, né, mas epidemias são mais frequentes. Ainda assim, né, nem tudo que tu usa para epidemias se traduz para uma pandemia, né, tem diferença aí. Além disso, as pessoas que estudam, né, a vocação das pessoas que estudam epidemiologia geralmente é uma vocação humana, né, é a vocação daquela pessoa que vai a campo, fala com o paciente, etc. Enquanto que a vocação de quem faz modelagem matemática, modelagem computacional, é o oposto, né? Se vocês conhecem aí, vocês que são aí estudantes de pós, estudantes de computação, né? Formados, engenheiros ou cientistas da computação e etc, né? E afins, vocês sabem que não é um público assim
super famoso por habilidades humanas, né? Um pessoal mais assim introspectivo de pensamento computacional e tal, né? A intersecção dessas duas áreas é muito pequena, então vocês podem imaginar quantas pessoas, né, têm essa intersecção de curtir, de ter essa paixão pela área de saúde e da epidemiologia esse interesse por pensamento computacional, modelagem, matemática, etc., né? O que causa um problema, porque agora a gente tem um problema grave de uma pandemia e a gente tem pouca gente no mundo, né, que tem a qualificação e a experiência nessa área. Por isso é importante formar grupos, tá? A gente não tem no Brasil muita gente com qualquer experiência, que se tem alguém, são poucas experiências, né, em modelagem computacional de epidemias. E que dirá no Rio Grande do Sul, né? A gente tem pouca gente mesmo. Então, é um assunto que precisa ser abordado de forma interdisciplinar, tá? Outra coisa, por que tem que ser interdisciplinar também? Assim, olha, é claro que a modelagem matemática, a gente conhece, se vocês conhecem equações diferenciais, enfim, né, a maioria dos modelos eles são matematicamente bem mais simples do que muita coisa que a gente trabalha em sistemas de controle, robótica, enfim, né? O problema não está na complexidade do modelo em si, o problema está em tu entender da área. A gente tem que respeitar todas as áreas. E aí a primeira lição que eu quero falar para vocês, isso aí vale para a vida, talvez, né? Não é só, talvez não, com certeza, mas assim, vale não só agora para a pandemia, mas é um exemplo bem típico, assim, né? Que a gente precisa respeitar as áreas e entender que existe uma profundidade por trás de cada área. A gente tem que ler a literatura, tentar estudar o que existe, né? De pares, certo? De preferência, trazer o trabalho de vocês para um processo de revisão antes de sair com né, megafones anunciando para o mundo os resultados que tu encontrou, tá? Um exemplo aí, talvez alguns de vocês lembrem, tá? Foi um estudo de Singapura. Eu não vou me estender muito, que o tempo vai passando. Mas assim, teve um estudo de Singapura aí que previa de uma forma muito irresponsável um fim da pandemia muito precipitado. Um pesquisador que não era um amador, é um cientista de renome, mas é um cara que é uma pessoa sem um time sem um time interdisciplinar com experiência em epidemiologia, né? Ele pegou a rodo um código, pegou né, dados da OMS em CSV e rodou, né, a rodo assim, para o mundo inteiro, tentando prever o fim da pandemia para diversos países, sem considerar subnotificação, que é diferente em cada país, e detalhes absurdos, como, por exemplo, por caso do Brasil, ele considerava um número de suscetíveis de 500 eu não lembro se era, em torno de 500 milhões, não, 500 mil pessoas, 500 mil pessoas, né, para o Brasil. O Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas, né, de habitantes. Ele considerava números suscetíveis de 500 mil pessoas, e em cima disso considerava ali imunidade de rebanho muito precoce e tal. E daí isso acabou circulando, então tinha aí políticos e pessoas com, enfim, interesses talvez, nem sempre interesses com fundamento científico, talvez um interesse político, interesse de convencer por causa de um viés político, que se aproveitavam daí disso para agendas próprias, né? Então é muito importante, pessoal, quando vocês entram numa nova área, respeitarem, né, o que existe da área. E num processo de emergência, por exemplo, de uma pandemia, que tu pensaria, não, agora a gente é uma emergência, a gente não tem tempo, é justamente nesse momento que a gente tem que ter muito cuidado com o processo de revisão, né? Tu vê como é importante, né, que aquilo de ter revisores que olhem o trabalho, especialistas que olhem o trabalho e apontem detalhes e tal. Então, esse é um primeiro recado que a gente aprendeu logo cedo com o Pampa Nerd. Eu acho que isso aí a gente se garantiu desde o início, porque a gente tem um time bastante interdisciplinar, né? E assim, ó, então, como é que a gente começa a modelagem de pandemias agora, falando especificamente, tá? Eu vou tentar dar um panorama do geral para o específico agora, tá? O que acontece? A gente tem, basicamente, três
Vamos colocar assim, olha. A gente tem basicamente três grandes formas aí de abordar o problema, tá? Eu vou chamar a número 1 aqui, eu vou chamar assim, vamos chamar de método grafista, vamos chamar assim. Pegando emprestado um pouco de... Eu vou botar entre aspas, tá? Porque não é um termo técnico. Eu estou pegando emprestado um pouco do que se faz, assim, o que a gente fala quando a gente estuda bolsa de valores ou indicadores econômicos também, que é assim, tem a análise fundamentalista e a grafista, né? Dentro dessa ideia eu pego emprestado a palavra grafista aqui, que a ideia é de que tu olha, tu tá olhando só o resultado, tu não tá tentando representar de forma mais completa assim, o fenômeno por trás do resultado. Tu olha, grafista, porque a gente geralmente vai estar plotando um gráfico e tentando olhar tendências nesse gráfico. E é claro que o gráfico ele mostra, ele é uma saída de uma realidade, né? Ele é uma coisa que... Mas a gente não está tentando se preocupar sobre qual é o fenômeno por trás do gráfico. A gente tenta usar ferramentas matemáticas aí para tentar prever o próximo ponto num gráfico, certo? E assim, o que gerou aquele gráfico é uma caixa preta, tá? Então esse seria o que eu vou chamar de método grafista, tá? Então muitos de vocês, se não... Aqui já começa um outro risco, né, pessoal? Porque a gente pode muito bem... eu sou um cara que... Eu sou apaixonado por Deep Learning. Eu gosto mesmo do Deep Learning, por exemplo. Mas não tô afim de estudar nada de epidemiologia. Vou pegar, então, uma LSTM, vou jogar os dados ali de infectados, numa escala log, eu não sei o quê, e vou tentar treinar uma rede neural para prever como que vai ser a situação daqui 2 semanas, tá? Isso aí seria o que eu chamaria de uma análise grafista. A gente tem que ter cuidado com essas análises também, porque a gente pode, na verdade, como é que eu vou dizer? A gente está, de novo, né, volta ao tema que a gente pode estar... é quase como uma... não me vem a palavra. Como um orgulho, assim, né? Tô dizendo, não, Deep Learning é mais sofisticado e tal, né? E a gente está ignorando, né, toda uma base que existe científica de literatura nesse tema. Por exemplo, eu vou falar agora de outros métodos para vocês. O método esse compartimental, ele, se não me engano, em 1927, a primeira publicação, eu não trouxe aqui agora a referência, depois posso trazer se vocês tiverem interesse. Tem, então, praticamente 100 anos aí que o pessoal usa consistentemente, tá? E é um negócio que funciona muito bem, já modelaram várias epidemias, inclusive várias aí do Ebola, o SARS e etc. Então, o fenômeno por trás do modelo, o modelo por trás do fenômeno da epidemia é um modelo bastante solidificado, não é uma incógnita, né? O modelo em si existe e é bem respeitado, aí sim, conhece sim limitações, tá? Mas é que nem tu querer, esquece as leis a lei da gravidade, as leis de Newton, não sei, eu não vou usar a relatividade nem leis de Newton, eu vou agora usar, sei lá, aprendizagem por reforço com Deep Learning para aprender as leis da física, como na verdade tem aí grupos fazendo e é interessante, né, talvez por questões fundamentalmente, né, mais fundamentais sobre Deep Learning, não sobre gravidade, né, mas enfim. Essa é a grafista, né, então essa não é uma análise que leva em conta o fenômeno por trás, tá? As análises que levam em conta o fenômeno, eu vou chamar aqui número 2 de... E elas também se bifurcam, tá? Então vamos fazer assim, olha. Vou pegar essa aqui, botar um pouco para o lado, vou dizer aqui que se leva em conta o fenômeno, né? Essa aqui não leva em conta o fenômeno. Vamos dizer assim, sem fenômeno, né? E aí, assim, a gente vai ter uma outra aqui que é as com fenômeno, né? Aqui eu estou dizendo que leva em conta, tenta modelar o fenômeno, né, por trás do nosso problema. As que modelam o fenômeno, a gente tem aqui 2 grandes grupos, tá? Eu vou chamar de 2 e 3 aqui, só para continuar. A gente vai chamar de modelos compartimentais.
E é desse que eu vou falar mais uns minutinhos agora, no que o tempo ainda me sobrar, tá? E a gente vai ter os modelos de agentes, tá? Desculpa a letra que estou tentando escrever rápido aqui. Tá, os modelos de agentes, tá? Os modelos compartimentais são modelos, esse que eu falei, né, que são modelos aí que tem quase 100 anos. São os modelos onde a gente modela a epidemia da seguinte forma: a gente pega os estágios da doença, tá? E agora eu vou pegar emprestado aqui a ideia dos compartimentos. Essa figurinha aqui mostra a ilustração, né, de compartimentos, como se fossem vidros, potes com líquidos ali dentro, né? E eu vou ter algum tipo de transição de um líquido de um vasilhame para outro, né? E a gente vai modelar a transição desse líquido. Esse líquido é o quê? É a população, tá? No caso do modelo epidemiológico, tá? A gente vai ter aqui, eu tenho que chegar nessa imagem aqui, a gente tem aqui nessa figura, tá? Os estágios, mais ou menos de uma forma bem genérica, tá? Para a maioria das doenças, a gente vai ter esses estágios aqui dos sintomas clínicos, né? Do quadro clínico da doença, evolução do quadro clínico. Então a pessoa, primeiro, ela é uma pessoa suscetível, ela está no S, é um compartimento, é um dos vasilhames, digamos assim, certo? Aí ela entra em contato com alguém que tinha o vírus, que estava num período de infecciosidade. Então a pessoa 1, digamos assim, duas pessoas, né? Uma pessoa no compartimento S encontra uma pessoa que está no compartimento I. Né? Essa pessoa que está no compartimento I, ela tem o vírus e está passando o vírus adiante, né? E ela é infectada, então ela se torna uma pessoa exposta, que é esse compartimento E. Tá? O número de compartimentos também vai variar, tá? O modelo original é o CIR, ele não tem o compartimento E, já parte direto do S para o I, mas eu não quero entrar nesses detalhes agora, tá? Só me acompanhe primeiro, que a gente vai ter, assim, várias bifurcações desse modelo aqui, tá? Mas a ideia geral, só para a gente tentar ver de uma forma completa, a pessoa suscetível, ela entra em contato com uma pessoa que está no I, né, uma pessoa que está no período de infecciosidade, e ela daí vai passar para o compartimento E, que vai se tornar um indivíduo exposto, que a gente chama, né, o E de exposto, tá? E essa pessoa vai passar um período no E até que ela vai para o I. Então o E é como se fosse um trem que leva para o I, né? Tu apertou o botão do elevador e está esperando ele chegar, tá? O E é um compartimento de transição, digamos, que é só assim, eu peguei o vírus, mas ainda não estou passando adiante. É um período ali que a gente chama de latência, né? Que é o período onde eu contraí o vírus, mas ainda não estou passando ele para outros, né? Aí eu entro no I, certo? Essa pessoa que saiu do S, entrou no E, daí ela começa, né? Pegou o trem, digamos assim, né? E chegou no I. Aí no I ela vai evoluir o quadro da doença até que ela chega no R, que é quando ela se recupera, ou enfim, a gente chama às vezes de remover o R, né? Porque pode ser recuperação, mas pode ser morte também. Enfim, o R é quando ela não está mais infecciosa, né? A gente pode, no R ainda bifurcar, tipo, vai ter o R que se recupera, ele fica imune, ou do R ele ainda volta para o S depois de um tempo, então digamos que ele fica imune só por 2 anos, depois ele volta a ser suscetível, ou ainda vai ter alguns, daqui a pouco bifurca, né? Vai ter alguns que morrem e etc, tá? Mas a ideia é o quê? Quando eu estou falando em compartimentos, tá? Como esses aqui, aqui, né? Eu já explico depois daquela imagem do Matrix que vocês viram ali. Quando a gente está falando de compartimentos, assim, tá? A gente não está olhando cada indivíduo. Eu só tenho as quantidades de cada indivíduo. A gente tem quantidades de suscetíveis, quantidade de expostos, quantidade de infectados, né? Quantidade de removidos, tá? Ou outros compartimentos, se vocês criarem, só tem as quantidades. A gente não vai olhar cada indivíduo. A gente não tem um objeto, um agente que representa cada indivíduo, tá? Aqui a gente só olha as quantidades. E a gente vai ter equações que determinam a transição dos compartimentos de acordo com essas quantidades, tá? Então, no modelo, aqui nesse modelo, por exemplo, que a gente está usando, as equações são essas aqui, são relativamente simples, tá? Então, a gente tem uma equação, é um beta, esse SI, tá? S é a quantidade de indivíduos no compartimento S,
I é a quantidade de indivíduos no compartimento I, certo? Eu estou falando ali, eu não tenho como mostrar aqui o meu mouse, mas assim, ali na primeira seta de transição do S para o E, tá vendo? A fórmula que diz a taxa de transição tem um S vezes I dividido por N. S é a quantidade de indivíduos em S, I é a quantidade de indivíduos em I, e o N dividido por N é uma normalização, tipo 1 é a população inteira, né? N sobre N é a população inteira, então S vezes I dividido por N é uma fração da população, né? Ali eu tenho uma relação não linear, né? Se vocês estão vendo, depende dessas duas quantidades, a multiplicação dessas duas quantidades vai dar a proporção de indivíduos que vão ser expostos e depois ser infectados, tá? E esse beta, aquele beta ali, é uma taxa que depende aí de fatores, de diferentes fatores, mas principalmente é ali que a gente atua com fatores socioculturais, por exemplo, o uso de máscaras, o isolamento social, comportamento entra aqui nesse beta, tá? Esse beta, a gente diz que é a taxa de contatos, né? A quantidade de contatos que tem entre as pessoas, que existe entre as pessoas, tá? E depois a gente vai ter a transição do E para o I, tu vê que a transição do E para o I só depende de E, por isso que eu disse que é um trem, né? Tu entrou lá dentro, não tem mais como sair, só desce na próxima estação, que é o I, tá? Aí a gente tem o sigma. Esse sigma, ele é uma outra constante, né, que ela depende só do quadro clínico da doença aqui daí. É um elemento biológico, não depende de comportamento. Ele é, claro, outra coisa que pode mudar o sigma é remédios, vacinas. Vacina não tanto, porque daí a pessoa já está infectada, né? Mas assim, tratamentos assim que envolvam saúde, né? Mas assim, basicamente o sigma a gente não tem como controlar, a pessoa já está doente, uma doença sem cura, ela vai evoluir no quadro clínico, a gente só pode tentar mitigar de alguma forma, né, o sofrimento dela, etc. Tá? Então o sigma ele é muito ligado aí à biologia do vírus, tá? Então aqui, digamos que beta é onde o político entra, né, o político, ou o governador, ou o prefeito entra no beta, né? E o sigma é onde entra o médico, a pessoa da área de saúde, né? Biólogo, etc. Né? E depois do I para o R, de novo, né? O I também depende aí. Aí a gente tem um outro parâmetro que vai dizer a transição, né? Do I para o R, também depende só do quadro clínico da doença, tá? E aqui entra outros fatores, a gente pode ter uma transição, a gente podia ter compartimento de mortos, por exemplo, se a gente está interessado em leitos de UTI, se o leito de UTI, se a gente esgotou leitos de UTI, provavelmente mais pessoas vão morrer, então a gente vai ter uma taxa aí separada, dependendo de quanto a gente teve o overflow, né, dos leitos de UTI, etc. Tá? Então aqui embaixo tem as derivadas aí de um sistema de equações diferenciais aí, que mostra a dinâmica, né, desse processo. E se vocês rodarem esse sistema, vocês vão ver um gráficozinho parecido com esse, tá? Deixa eu ver se eu consigo reduzir aqui para caber na tela. Tá? Isso aqui é o típico aí de uma doença usando um sistema, uma modelagem compartimental, determinística, tá? Agora eu vou falar para vocês o seguinte, muito bonito, boa aula, obrigado, Rodrigo, mas isso aqui não é verdade, né? Não é assim que acontece, tá? Por que não é assim que acontece? Certo? Acontece que o que a gente está modelando aqui, primeiro, esse modelo tem várias limitações, tá? Ele pressupõe que as pessoas estão todas, é uma mistura homogênea. A minha chance de encontrar o meu vizinho ou encontrar um de vocês aí em Pelotas, digamos, é igual, tá? A gente não tem, nesse modelo aqui, da forma que eu apresentei, não tem, claro que tem hacks que tu pode fazer ali para colocar isso, mas a gente não tem a dispersão geográfica das pessoas, tá? Outra coisa que a gente não tem é que a gente não está tratando indivíduos separadamente, tá? Então a gente está tratando todo mundo como um indivíduo médio. Todo mundo é uma média, as pessoas ficam doentes o mesmo período, ficam na UTI o mesmo período, etc, tá?
É claro que a gente pode, por exemplo, a modelagem que o Estado faz, o Estado do Rio Grande do Sul tem um grupo de dados que faz uma modelagem que ele separa os compartimentos por faixa etária, por exemplo. Então a gente vai ter um período de infecciosidade diferente para cada faixa etária, né? A gente pode começar a dividir os compartimentos. Aí isso aqui vai virando assim, cada parâmetro vai ter várias versões do parâmetro para diferentes compartimentos aí, né? Isso acaba virando uma matriz aí de relações, de fluxos ali, desses 4 potinhos aqui, multiplica, vira uns 40 potinhos que vai ter fluxos de um potinho para o outro ali, né? Mas basicamente a ideia é essa, que a gente vai dividir nos compartimentos. A gente também, bom, nesse modelo, como a gente trata de um sistema determinístico, tá? Porque isso aqui são equações diferenciais que tratam essa quantidade de pessoas como se fosse o nível de um líquido num tanque, tá? A gente não está olhando as moléculas como indivíduos, assim, né? A gente tem ali, a gente pode ter 0,5 pessoas infectadas. O que significa isso na realidade? Eu tenho uma pessoa, não tenho, né? Então, qualquer fenômeno que dependa aí das características estocásticas, né? Do fenômeno, né? Qualquer coisa que dependa de chance, né? Esse modelo não consegue capturar com qualidade. Infelizmente, surtos de epidemia são conhecidamente ligados a esses fatores de chance, tá? Acontecem surtos em regiões isoladas, então a questão da dispersão geográfica e a questão da estocasticidade, né, da aleatoriedade, que eu não consigo falar a palavra, da aleatoriedade, né, do fenômeno é super importante, tá, quando a gente está falando de surtos. Tá? Estudo de surtos é super aprofundado, o R0, que é... Aliás, R0 é uma coisa aqui que eu consigo mostrar para vocês bem direitinho, tá? Esse beta vezes sigma é R0, tá? Quando a gente fala de R0, é o beta vezes sigma, tá? Eu tenho aqui escrito em algum lugar. Bom, desculpa, não é sigma, beta... É beta sobre gama, tá aqui, olha. Beta sobre gama. Tá, então esse beta dividido pelo gama vai dar o R0, tá? O R0... Por que ele é tão importante? É porque as pessoas, o R0 é um dos parâmetros que a gente estuda para determinar se um surto que aconteceu em algum lugar vai virar uma epidemia ou não. Então ele não é uma coisa específica de pandemias, na verdade na pandemia até não importa mais tanto, o que importa é o RT, né? Um R que varia no tempo. Mas o R0 é muito estudado e é muito importante porque com poucas amostras deu um surto lá numa creche, num asilo, não sei o que, né, de uma doença qualquer e tu quer ter certeza de que aquilo não vai se espalhar. Então tu calcula o R0, né, os epidemiologistas estão muito interessados nisso para conter surtos antes que virem o que já virou esse caso aqui, né. Então, deixa eu voltar aqui. Seguindo do nosso... desse improviso aqui que eu fiz de modelos, tá? Então os modelos compartimentais, eles podem ser determinísticos, né? Que foi esse que eu mostrei para vocês. Determinísticos ou estocásticos, tá? Como é que é um modelo compartimental estocástico? É um modelo onde ao invés de eu ter uma taxa, eu posso ter uma taxa que é uma fração, que diz a fração de indivíduos, né, a taxa, né, a quantidade de indivíduos que vai passar de um tanque para o outro. Ao invés de eu ter isso como uma taxa, eu uso essa taxa como uma probabilidade. E ao invés de então dar uma fração de indivíduos de um tanque para o outro, ele dá a probabilidade de que um indivíduo vai passar de um tanque para o outro. Probabilidade de eventos discretos, tá? Então a gente tem vários, aqui tem uns 3, 4 métodos diferentes de implementar. O princípio básico é o mesmo dos compartimentos, a única diferença é que ao invés de ter um sistema de equações diferenciais, a gente tem daí eventos discretos, cuja probabilidade de ocorrência do evento segue
basicamente aquele mesmo sistema de equações, tá? Com alguns ajustes aí dependendo do tipo de implementação, tá? Então o modelo estocástico ele é bem interessante, porque ele consegue capturar fenômenos raros, né? Por exemplo, eu basicamente extingui a pandemia, mas eu tenho ainda 5 pessoas que estão infectadas. Essas 5 pessoas, qual é a chance delas causarem um novo surto, né? Eu posso simular isso aí, né? O problema é que cada instância da simulação, como tu faz um sorteio, né? Tu tá usando probabilidade, cada instância da simulação é como se fosse uma realidade possível, né? Como se tu estivesse simulando aí universos paralelos. Ela é uma simulação mais realista, mas não é uma simulação provável, né? Ela pega uma instância, ela segue uma sequência de acontecimentos e mostra como é que aquilo se desdobra para aquela instância específica. Tu precisa daí simular, fazer em torno de 1000 simulações, né? Muito comum, assim, se tu vai ler um artigo sobre modelo compartimental estocástico, se faz 1000 simulações e tu olha a média, tu olha a variância, tu olha algumas figuras aí estatísticas a respeito dessas 1000 simulações que tu fez, porque tu não tem como olhar uma simulação e dizer, é isso aqui que vai acontecer, né? Tu olha 1000 simulações e tu diz, olha, em 80% das simulações aconteceu isso aqui, então cuidado com esse detalhe aqui. Tem 5% de chance de acontecer esse fenômeno aqui, se a gente tiver essa forma de mitigação, isolamento social, etc, né? Então, os modelos estocásticos e os determinísticos compartimentais se complementam, tá? O modelo determinístico, ele não é bom para previsões, ele não é muito bom, a gente já no Pampanerd teve essa experiência, porque a previsão ela depende muito do desenrolar de políticas e outros problemas bem estocásticos mesmo, né? Mas para tu olhar para o passado, estimar o R, para tu usar o modelo como uma lente sobre a qual tu tenta modelar a epidemia, ele é muito bom, o modelo determinístico, porque ele justamente está olhando esse comportamento médio, tá? E o modelo determinístico também ele tende a ser melhor quando tem uma população bem distribuída, né? Se tem uma região densa de pessoas e bastante população grande, né? Ele é menos errado, digamos assim, tá? O modelo de agentes, tá? E por isso que eu trouxe lá, porque eu sempre falo de agentes, eu lembro do Agent Smith, né? E o Neo e o Matrix, né? O modelo de agentes é justamente isso, né? A gente tem, talvez alguns de vocês já tenham ouvido da teoria da simulação, né? A gente tem aí pessoas sérias até que falam, eu acho que é uma teoria fantástica, porque ao mesmo tempo que soa como uma piada, é uma daquelas piadas que faz te arrepiar porque ela faz muito sentido, né? Basicamente a teoria, vão atrás depois, vão olhar, tem o paper de Nick Bostrom, tá? É um cara bem inteligente que traz aí argumentos muito bons para dizer que a gente tem uma boa chance de estar vivendo uma simulação, né? Nossa vida ser uma simulação, tá? Mas assim, basicamente a ideia da modelagem por agentes é isso, a gente pega e faz uma instância de um objeto para cada pessoa da população. Então, se o estado do Rio Grande do Sul tem 11 milhões de habitantes, eu vou fazer uma simulação onde eu tenho 11 milhões de instâncias, tá? De bonequinhos, assim, né? Que eu vou tentar alocar eles, fazer a simulação deles interagindo, tá? Mas assim, cuidado, não eu fiz essa anedota do Matrix, tá? Mas não é o Matrix, a gente não vai fazer um bonequinho andando, se encontrar na rua. Bom, até tem gente que faz isso, mas daí tu faz uma escala menor, né? Para 11 milhões de habitantes tu não consegue fazer isso, tá? Então a simulação, como ela é feita, se vocês forem atrás de artigos, né? Eu tenho um colega australiano que fez um trabalho que eu acho muito interessante, ele fez uma simulação de agentes na Austrália, né? Para a Austrália inteira, para todo o país, né? O modelo de agentes, como é que ele funciona? Tu tem ali, eu estou encerrando meu tempo, né? Eu já estou quase no fim. Tu tem ali na simulação de agentes, tu pega dados de censo, tá? E a gente tem esses dados, eu tenho pesquisado porque eu quero fazer uma simulação de agentes ainda, tá? Então a gente tem vários dados aí do IBGE, por exemplo, faixas etárias, a demografia de cada município do Brasil. A gente consegue saber pela tabela SINAI, né, quais são os negócios que a gente tem, quantidade de
sedes de empresas, né, negócios em cada município do Brasil também. A gente consegue saber população por bairro de cada município do Brasil pelo IBGE, as famílias, dados sobre as famílias, como é que é a constituição da família e etc, etc. Então, o que geralmente se faz? É claro que tu simplifica algumas coisas, porque tu não consegue simular um bonequinho ali, enfim, um bípede que vai caminhar e vai não sei o que, e vai ter aspirações e fracassos na vida e não sei o que, né? A gente vai ter uma simulação simplificada, onde cada partícula é um agente que, geralmente, né, o que eu vi a maioria das simulações fazerem tem 2 ciclos, a pessoa é 2 ciclos por dia. Então, de dia, a pessoa vai ao trabalho ou à escola e à noite ela volta para casa. Então, eu gero conforme essa população, conforme os dados estatísticos daquela região, eu gero uma população, eu aloco essas pessoas em casas, em famílias que seguem a estrutura que o IBGE levantou pelos censos, né? Essas famílias, eu aloco empregos dentro de um raio de distância, que eu também, o IBGE traz essas informações todas, então eu coloco uma pessoa da família trabalhar num negócio que seja da classe de negócios que tem naquele município. Eu vou criar negócios também na proporção que cada município tem, e que a distância entre a empresa, o local de trabalho e a casa seja mais ou menos aquela que o IBGE estabelece. De dia, as pessoas vão ao trabalho, se encontram, certo, no trabalho. À noite, elas voltam para casa, se encontram em casa nas famílias, tá? É basicamente isso, tá? Eu estou aqui simplificando. Depois, se vocês quiserem perguntar sobre também modelo de agentes, a gente pode falar mais detalhes, tá? Mas basicamente é isso. E daí a gente vai ter uma taxa de transmissão do vírus nas casas, nas residências e nos locais de trabalho. E a gente vai conseguir daí de uma forma mais granular, né, olhar o efeito de coisas. Tem coisas que tu não consegue olhar com esse modelo compartimental. Por exemplo, aplicativos de rastreamento, tá? O aplicativo de rastreamento, tu coloca no celular e daí tu vai estar o celular vai estar monitorando os encontros, né, entre as pessoas. E daí se uma pessoa encontra alguém infectado, a pessoa não sabe, ninguém sabe que está infectado. A encontra B, e B tinha o vírus, mas não sabia. Mas daqui a 2 semanas, daí o B, né, deu baixa num hospital, fez o teste e deu positivo. Aí no aplicativo, alguém lá no hospital marca que B deu positivo e o sistema consegue avisar todo mundo que B encontrou, inclusive A. Então, quando A encontrou com B 2 semanas antes, o A recebe uma notificação, olha, faz um teste, ou tenta fazer uma quarentena preventiva, né? Esse é o que o aplicativo faz. Qual é o efeito desse aplicativo? Quantas pessoas precisam ter o aplicativo para isso aí mitigar a pandemia, certo? Essas perguntas, uma simulação de agentes consegue responder, uma simulação compartimental não consegue, né? Enfim, aí é claro que a simulação de agentes, mesmo simplificada como eu falei, ela é muito lenta. Então, para fazer previsões, é como um modelo estocástico. Eu teria que fazer 1000 simulações de agentes para ter um comportamento médio, que a simulação de agentes ela é naturalmente estocástica também. A gente não consegue fazer um número de simulações suficientes, tá, para levantar parâmetros da pandemia, por exemplo, e tal. Ela termina sendo muito, demanda muito poder computacional, uma busca nela é muito lenta e o que tu ganha é muito pouco, né? Então uma simulação estocástica ela é boa o suficiente para levantar parâmetros da epidemia e tal. Então, basicamente o que eu estou dizendo, né, é que cada um desses métodos aqui vai ter aplicação dependendo da pergunta que tu quer fazer, certo? Então, só para encerrar agora, já passei 4 minutos, mas só para encerrar, tá, Ricardo, que eu queria falar da analogia do basquete lá. Agora eu quero falar eu vou trazer uma analogia para vocês, tá? É por isso que eu estou botando essa figura de um robô que joga basquete ali, tá? Mas essa analogia traz uma reflexão profunda por trás, tá? E eu quero que vocês pensem bastante nisso, porque várias vezes na minha vida também eu me vi fazendo esse tipo de coisa, tá? Assim, ó, nós que somos, eu pelo menos, né, eu sou o cara que gosta de programar, tá? Eu posso
é quase que um passatempo, tá? Eu, quando conheci minha esposa, a gente começou a namorar, das primeiras coisas que eu fiz foi uma tarde, assim, programei para ela uma coisa para mostrar na tela do computador e tal. Imagina, era, enfim, a coisa mais nerd que tem, né? Enfim, tem gente que gosta, né? Que gosta, e eu gosto de programar, tá? Tem quem vai gostar de equações, quem vai gostar de matemática, tá? Só que a gente tem que ter um cuidado, que é o seguinte. Às vezes a gente pode achar que a gente está fazendo um projeto super... A gente coloca nossa energia naquele projeto, certo? A gente coloca detalhes, que assim, não falta informação sobre coronavírus, né? Informações contraditórias, sim, incertezas, mas assim, todo dia tem artigo novo, todo dia tem informação nova, que a gente pode tentar agregar num sistema super complexo, certo? Então o que eu trago aqui nessa analogia, imagine o seguinte, esquece um pouco o coronavírus, imagina que a gente está tentando fazer um robô para acertar aquela cesta de basquete, tá? Digamos assim, olha, desculpa, deixa eu até voltar um pouco. Imagina o seguinte, eu tenho uma outra imagem aqui. Imagina, na verdade, aqui. Imagina que a gente está olhando essa imagem aqui, a gente está vendo uma bola entrar pela cesta de basquete, tá? A gente só tem essa imagem da bola entrando pela cesta de basquete, certo? Essa bola é o evento que a gente quer tentar modelar. É a nossa pandemia, digamos assim, certo? E a gente quer tentar entender quem foi o jogador que jogou essa bola. Porque de repente eu quero barrar ele, eu quero impedir a bola de entrar na cesta, alguma coisa assim, certo? Então eu quero saber características do jogador, é eu tentando descobrir sobre o coronavírus, sobre o Covid-19, etc. Né? Então, eu estou querendo detalhes desse jogador que jogou a bola na cesta. E eu começo a criar um modelo, então vamos voltar aqui para o robô. Eu quero construir esse robô. Eu quero um robô que jogue a bola exatamente naquele ângulo, naquela velocidade, certo? Eu olhando essa bola entrar na cesta, eu sei mais ou menos que ela veio do lado esquerdo da quadra, eu sei que ela veio num certo ângulo, algumas informações são mais fáceis, né? Do quadrante da quadra, digamos assim, eu consigo definir mais ou menos a distância, talvez até. Agora, que altura que tinha o robô, por exemplo, é uma coisa um pouco mais... Ou a pessoa que jogou, né? É uma coisa um pouco mais difícil de definir, alguns outros parâmetros são mais difíceis de definir, né? Então eu construo um robô, tá? Eu estou construindo um robô para jogar essa bola e eu posso colocar toda a minha energia em construir esse robô perfeito. Mas nada me garante que é aquele robô que jogou a bola, certo? É um dos robôs que pode ter jogado a bola. O que ele me diz sobre quem jogou a bola de verdade? Ele só me diz que é uma das muitas possibilidades, mas qual é a chance de ser esse robô específico e não um pouco diferente, né? Como é que eu posso saber, se eu quero investigar o robô em si, ou a pessoa, né, a origem do fenômeno, né? Como é que eu posso definir quem foi que jogou essa bola, né? Então, o que a gente fez? A abordagem que a gente tomou lá no Pampa Nerd foi a seguinte: ao invés de jogar um robô, o que a gente fez aqui, né, tem 12 mil simulações no slide, na verdade a gente já fez mais de 150 mil simulações, mais de 1 milhão, na verdade a gente faz assim, 12 mil com 100 simulações em cada... 12 mil vezes a gente repete 100 simulações, por exemplo, né, para gerar esse gráfico aqui do lado, tá? A gente gera, ao invés de fazer um robô perfeito, a gente gera 12 mil robôs diferentes, com parâmetros diferentes. Tem um robô que tem um braço mais longo, um robô que tem uma perna mais curta, etc. Eu gero parâmetros aleatórios para todos os meus parâmetros da simulação e eu rodo minha simulação e vejo quais são as simulações que jogam a bola. Então eu tenho assim 12 mil bolas voando na rede, mais ou menos na direção da rede. Claro que nem todas vão entrar na rede, certo? Eu olho as bolas que entraram naquele ângulo, eu vou ter talvez 10, 100 bolas que entraram naquele ângulo, eu vou olhar para aquelas bolas. E daí eu posso dizer, olha, em média, o robô que acertou a bola na cesta, ele tem essa altura, ele tem um braço desse comprimento, etc e tal, tá? Então, o que acontece? Ao invés de ter um modelo complexo, e aí que eu volto, né, para a ideia da armadilha que eu estava falando para vocês, é que se a gente pode assim se entreter demais construindo um modelo super complexo, que é esse robô aqui, achando que ele está trazendo uma verdade do mundo, quando na verdade a gente esquece que existem outras possibilidades. Existem, assim, ao invés de tu cravar um valor e
e enfim, né, te comprometer no desdobramento aí do fenômeno em cima de um valor específico, é bom manter a mente aberta e tentar experimentar variações, janelas, né, enfim, tentar entender qual é a chance daquilo acontecer e quantos parâmetros diferentes levariam aquele mesmo cenário e qual é a relação entre os parâmetros também, né? Então é isso aí que a gente faz, nesse relatório aqui a gente fez isso, né, que foi um exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Aqui é o erro do processo de minimização. A gente usa um processo aqui, até que pega emprestado aí algumas ideias de um paper de quem era mesmo, deixa eu pegar aqui agora a referência. Aqui, do Bendio, né? Bendio, né? Então a ideia é a gente faz uma busca aleatória de parâmetros, tá? Aqui vocês... eu não sei se a minha imagem congelou. Tá aqui agora. Então a gente faz uma busca aleatória de parâmetros, tá? A gente dá uma mexida ali nos parâmetros e em cima desses parâmetros a gente faz a gente calcula um erro, né? E baseado nesse erro a gente encontra quais são os modelos, as famílias de modelos que melhor explicam o fenômeno que a gente está vendo, né? A gente tem assim muita confiança que esse tipo de abordagem traz resultados aí bastante interessantes, sem comprometer assim muito, né, numa verdade específica, assim, né? Bom, eu vou passar a palavra agora para o Ricardo. Agora já invadi vai ter pouco tempo para perguntas, né, Ricardo? Mas eu estou aí por vocês, tá? Eu tenho mais tempo ainda, se precisar ficar um pouquinho mais, não tem problema, tá? Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Rodrigo. Excelente apresentação, tenho certeza que o pessoal curtiu bastante. A gente está utilizando então um sisteminha onde o pessoal pode fazer perguntas, e fizeram várias perguntas ao longo da apresentação, eles votam na melhor pergunta, não, a pergunta que eles querem ver respondida, né? E vamos passar por elas, e depois a gente pode conversar um pouquinho mais. A pergunta número 1, como lidar com a subnotificação nessas análises? Subnotificação, né? Então, a subnotificação é um dos maiores problemas aí nessa pandemia, tá? Não tanto a subnotificação em si, até eu quero ver se eu acho um gráfico aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Porque se a subnotificação fosse sempre constante, se a gente tivesse uma subnotificação previsível, a gente consegue modelar ela. A gente modela daí a subnotificação e está tudo tranquilo. O problema é que a subnotificação ela varia. Tá? O grau de subnotificação depende de vários fatores e ele varia conforme as políticas, conforme a doença avança, etc. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui... Só um pouquinho. Eu vou achar essa figura aqui. Assim, falando do caso específico do Covid-19, tá? Como a gente tinha uma subnotificação muito grande, tá? E o melhor estudo, a melhor referência que a gente tem até hoje, que eu tenho notícia para nós aqui da região, é o estudo de Pelotas, tá? O estudo da UFPEL. Porque o estudo da UFPEL, ele é um estudo de prevalência que não tem nenhum tipo de tendência, né? Ele tenta de uma forma aleatória selecionar pessoas para fazer os testes, tá? E a gente daí tem alguma estimativa da subnotificação exatamente. A gente consegue com o estudo da UFPEL saber uma ideia da prevalência da doença na população geral. A gente não está pegando a pessoa que já está doente ou a pessoa, enfim, nada assim específico, né? O problema é que o estudo da UFPEL, né, ele ainda é uma amostra pequena, o que acaba causando que a gente tem uma janela de incerteza muito grande. Apesar que o estudo ele não tem tendência, ele tem uma janela
de incerteza, se a gente pegar ali 95% de incerteza, é uma janela enorme de incerteza. Então a gente não sabe onde naquela janela vai estar justamente a quantidade de indivíduos infectados. Outro problema é que o estudo da UFPEL agora ele estava sendo feito a cada 2 semanas, né? Então não é... E agora não sei agora se o tempo não está diferente, não está maior até, né? Mas é um outro problema aí é esse, né? E daí, eu estou procurando agora no celular, porque eu achei a figura tá num WhatsApp aqui, eu não consigo, ela não tá no web, né? Eu tenho que buscar aqui. Mas assim, o que a gente pode fazer para contrapor o problema da subnotificação é olhar dados que são menos subnotificados, tá? Por exemplo, hospitalizações e mortes, tá? Então, o número de hospitalizações... Tá. Estão vendo a figurinha, né? Olha só. Aqui eu tenho o gráfico... Esse gráfico em vermelho são só os resultados de RT-PCR, tá? Aqui entra outro problema, tá? Nem todo teste testa a mesma coisa. O RT-PCR, ele testa a infecção ativa. Quando eu mostrei aquele gráfico das infecções... do quadro clínico da doença, tá? Cadê? Aqui. Aqui, né? Quando a pessoa tá no I, ele vai dar um PCR. Basicamente, eu tô generalizando, não é bem assim, tá? Mas o PCR vai detectar se a pessoa tá no I. A pessoa passa pelo S, o E. Quando ela estiver no I, o PCR dá positivo. Quando ela passar pro R, nesse gráfico aqui, aí ela já não dá mais PCR positivo, tá? Então, PCR é só infecção ativa. Ela tá com vírus ativo no corpo, né? Uma carga viral ativa, né? Se a gente faz outros testes, teste sorológico, tá? Aí a gente vai ter outros resultados. A gente vai ter, daí, após a infecção ativa. Daí é um teste de anticorpos. Então, já tá no final do I, já passando pro R, né? Ou já tá no R. É um outro resultado, né? Então a gente tem que ter esse cuidado da diferença dos testes também. Mas se a gente olhar só o RT-PCR, aqui eu peguei o resultado de RT-PCR e multipliquei por 10, tá? Atenção, não estou dizendo que é o resultado direto, mas em vermelho está o RT-PCR multiplicado por 10, tá? Em azul, os pontinhos azuis, a barra vertical ali são os inquéritos dos 4 estudos da UFPEL, as faixas de confiança de 95% do estudo da UFPEL. Olha como ela é grande, né? A variação ali, a janela, digamos assim, a quantidade de indivíduos infectados em cada período tem que estar dentro daquela janela, né? Aquela barra vertical ali diz quantos indivíduos eu tenho em cada inquérito, né? E os dados oficiais da Secretaria de Saúde são os dados ali em roxo, que eu multipliquei por 6 aqui, só para dar mais ou menos uma ideia para vocês como não encaixa, tá? Se eu botar esses dados da Secretaria, os dados oficiais da Secretaria Estadual de Saúde, multiplicados por 6, olha como eles seguem direitinho no início, eles seguem, todos eles seguem mais ou menos juntos, né? Aí ele começa a extrapolar, parece que teve um aumento muito grande de casos que não aconteceu. O que é isso? Como a gente tem uma notificação de 1 para 10, mais ou menos, pegando ali por referência o RT-PCR, né, que deu 1 para 10, digamos, vamos pegar por aí, quer dizer o quê? Se eu testar mais, se eu estiver contendo a pandemia em alguma medida, eu não estou dizendo que está contido, cuidado, tá? É claro que a gente está no meio de uma pandemia e a situação do Rio Grande do Sul não é longe de ser tranquila, tá? A gente está ainda com R maior que 1, aparentemente, né, R maior que 1, e a pandemia avançando. Mas, ela, em alguma medida, a gente está tentando conter ela. E o teste, a gente está tentando fazer mais teste. O que acontece é que se a gente testa mais, a gente encontra mais. Aí o presidente Trump vai dizer, então para de testar, né? Se tu para de testar, tu não encontra. Não é isso, né? Mas se a gente está testando mais, a gente quer testar mais, a gente acaba encontrando essas pessoas que não estavam sendo notificadas. A gente está reduzindo a margem de subnotificação, que é essa curva roxa indo para cima ali. É claro que ela vai para cima, além do estudo de Pelotas, porque eu estou multiplicando por 6 aqui, né?
Daí tem que parar de multiplicar por 6, tem que começar a ver a curva real mesmo, né? Então, isso aí, para vocês que vocês querem brincar com resultados, peguem dados de RT-PCR, é o dado mais próximo da realidade que vocês vão ter de infecção, de número de infectados, tá? Mas o que dá para fazer também é, se vocês fazem a simulação, vocês geram hospitalizados e mortes. Se vocês olharem quantidade de pessoas hospitalizadas, e hoje a gente tem o CSV disponível na página do estado, tá? Vocês podem baixar, usar o Pandas e escolher lá número de pessoas, por exemplo, infectados, Covid-19 positivo em leito de UTI. É muito difícil tu subnotificar um leito de UTI com infectado positivo, certo? Todo mundo que vai para o leito de UTI vai ser testado e acaba dando positivo. Alguns vão passar, talvez não vão ser notificados, ou até alguns vão para o leito de UTI, tu acha que é Covid, não sei. Mas é muito menos, né? É muito mais difícil acontecer. E mortes também é mais difícil acontecer. Então a gente pode simular tudo e a gente daí olha mortes e leitos de UTI e a gente olha qual é o modelo que gera aquelas mortes e leitos de UTI e a partir disso a gente consegue dizer dados até de quantos infectados a gente estima que tinha, né, para gerar aquele número de mortes e aquele número de leitos de UTI ocupados, tá? Eu não sei se responde a pergunta, mas assim, uma ideia então é olhar mortes e leitos de UTI. É uma coisa difícil de fazer para regiões pequenas, porque a gente tem poucos casos daí. A gente tem poucos leitos, apesar de estar até, tem regiões que tem meia dúzia de leitos, né? Então, já lotou os leitos de UTI e não tem leito suficiente para a gente fazer uma estimativa disso. Desse nível. Então a gente tem que pegar dados do estado, dados de macro regiões, talvez, né, para conseguir fazer estimativas dessa natureza, tá? É assim que a gente tenta enfrentar daí o problema da subnotificação. E outro detalhe, tá? Se vocês olharem leitos de UTI, vocês têm que olhar dados do CIVEP Gripe, porque o CIVEP Gripe ele avisa em que município a pessoa residia quando ela foi para o leito de UTI. Por que isso é importante? Porque as pessoas, às vezes, elas adoecem e vão para um leito de UTI em outra cidade. E se vocês estão simulando só para uma região, aí vocês vão ter, vão subestimar ou sobreestimar a quantidade de leitos, dependendo para que cidade estão indo os doentes daquela cidade, né? Por exemplo, Porto Alegre é um caso que a maioria das pessoas já em Porto Alegre são de outras cidades da região metropolitana. E até teve casos aí que a gente sabe, pessoas de Pelotas aí que foram hospitalizadas em Porto Alegre, né, tempos atrás. Então, o pessoal vai para Porto Alegre procurar hospital, parece que Porto Alegre tem mais gente daí doente do que realmente tem, que tem gente no hospital que veio de cidade vizinha, né. Mas se vocês fizerem assim no estado, eu acho que é bem tranquilo, dá para fazer simulação no estado, estimando a partir de mortos, tá, e a partir de leitos de UTI ocupados. A segunda pergunta é: os modelos matemáticos são importantes para tomadas de decisões em diferentes áreas. Nesse caso específico da pandemia, muitos deles mostram que o distanciamento social é uma medida eficaz. Diante disso, e sabendo que os sistemas de saúde frequentemente enfrentam dificuldades, que legado, novas ações e práticas permanentes o uso da modelagem pode auxiliar a área de saúde? Pergunta bastante longa, eu te coloquei no WhatsApp ela lá, se quiser reler. Sim, eu vi. Assim, ó, pessoal, tá. Primeiro, sobre o pressuposto da pergunta. É claro que os modelos, eles acabam corroborando a ideia do distanciamento social, porque o distanciamento social ele tá embutido no modelo, tá? Então, cuidado com o viés da confirmação aqui. O modelo, ele parte do pressuposto que a transmissão do vírus se dá no contato entre as pessoas e é a partir daí que a gente constrói o modelo. Então, tu dizer que o modelo confirma que o distanciamento social é claro que ele mostra em que medida o modelo, por exemplo, principalmente o modelo de agentes, pode mostrar em que medida um distanciamento social funciona melhor do que outro distanciamento social, ou fechar a escola é melhor do que abrir frigorífico, como é que funciona a questão se eu deixar só a população de risco em casa, que nem o pessoal falava, eu posso testar essas ideias de distanciamento social. Mas, de certa forma, o distanciamento social está embutido no modelo, é um pressuposto do modelo, tá?
Se alguém tiver uma ideia de que o vírus vem pelo esgoto, que ele vem pelo ar e entra pela janela das casas ou coisa assim, o modelo não está supondo isso, entendeu? E aí foge da minha, enfim, não é da minha alçada tentar trazer detalhes aí entra a biologia, entra, não sei, a saúde, né, para explicar como é que esse vírus se propaga, né? A gente tem que entender isso e colocar daí no modelo. O modelo, ele pressupõe distanciamento social, tá? Mas assim, sobre legado, então, né? O principal legado, eu acho que vem dessa organização, tá? A gente tá, primeiro, dados abertos, a gente está se organizando tremendamente no Estado, está aprendendo, levando uma retada o tempo todo, a gente está vendo, eu vejo por trás, eu também tenho minhas críticas, eu quero deixar bem claro, eu não sou político do governo, nem nada disso. A gente tem grupos de vários cientistas de diversas áreas lá, não tem um viés político, assim. Mas e não é consenso, tá? Não pensem que é reuniões tranquilas, muitas vezes são discussões bem árduas ali. O pessoal está preocupado com empresas, com saúde, com um monte de coisa, né? Mas disso tudo eu vejo que vai ficar um legado, eu acho, eu já tive errado muitas vezes, né? Então o que eu acho, não sei se tem muito valor, mas eu espero que, vamos dizer assim então, que eu espero que fique um legado aí de informatizar e de ter um melhor, assim, acompanhamento desses dados aí de saúde, tá? Certamente, se acontecer de novo, mas é um evento raríssimo, né? A gente espera que não aconteça de novo, a gente vai estar mais preparado na próxima vez, né? Fora da questão da pandemia, eu acho que também a gente está aprendendo mais, aí também não é o tema da palestra agora, mas a gente está aprendendo mais o que dá, o que não dá para fazer à distância. E eu acho que muito disso vai ficar. Eu, por exemplo, sou que eu não penso em pisar em supermercado de novo. Se eu posso comprar na internet, eu vou lá e clico e ele lembra meu carrinho de compras de novo. Não tenho que ficar zanzando pelos corredores do supermercado, poder alguém trazer na minha porta. Tomara que possa ficar né, algumas dessas comodidades, digamos assim. A gente também está aprendendo várias coisas que não funcionam à distância também, né? Então, talvez o maior legado seja esse, né? Não tanto na saúde, não sei. Legal. Vamos para a última pergunta, e vou juntar duas, na verdade. Os códigos que são desenvolvidos são open source? E de onde vêm os datasets para serem utilizados? A gente usa agora datasets da Secretaria de Saúde, tá? Eles agora estão todos disponibilizados, não estavam. Eu briguei muito, eu fui um dos que, não vou dizer que briguei muito, mas briguei um pouco para que fossem disponibilizados. Mas não tinha consenso, tá? O pessoal não estava a fim de disponibilizar os dados logo, porque eles queriam curar e limpar os dados. Acontece assim, olha, deixa eu explicar para vocês, eu não estou defendendo, tá? Mas o que acontece é que eles vão atrás de tudo, tá? Então aparece um dado de um doente lá em janeiro. Pô, tinha uma pessoa em janeiro, muda toda a história da doença, né? O R0 muda completamente se imaginar que tinha uma pessoa infectada em janeiro. Era um erro de digitação, o que era? Eles vão lá, ligam para o hospital, vão atrás do dado e tal. Então isso aí gera um trabalho enorme, né? Então eles não se sentiam confiantes e não é uma política comum, né, da Secretaria de Saúde fazer essas divulgações. Então eu acho que tinha uma resistência inicial. Mas agora estão lá os dados, e os dados que eu uso são os mesmos, tá? Eles estão lá, se vocês usarem o Pandas, vocês conseguem selecionar colunas lá, tranquilo, tá? O dado do CSV lá, que tá lá na página da Secretaria de Saúde é o que eu uso, tá? O que mais? Os datasets, né? O código do PampaNerds a gente não colocou online ainda. Eu coloquei uma parte dele online, a gente colocou uma parte do código lá no site, mas tá no pipeline largar ele, tá? Eu quero limpar o código, uma das coisas que eu queria fazer entre hoje e amanhã ainda é limpar esse código, porque a gente vai começar a usar esse código aí para outros grupos também, tá? Mas assim, a única razão de eu não ter colocado online era mais questão de... tem coisa ali que não precisa e que vai desviar a atenção, que vai dificultar o entendimento do código. Eu quero ter ele mais didático.
Se bem que eu já levei puxão de orelha, né? O Ricardo, acho que o Marcelo também já falaram, pô, já podia ter posto, tá bem didático, tem bastante comentário, tá bem comentado o código, né? Então talvez eu acabe decidindo só colocar mesmo, né? Se tiver mais gente interessada em usar o código, né, podem também comentar aí. Ah, deixa eu falar uma coisa, Ricardo, só antes de encerrar, um detalhe, porque o pessoal de computação, assim, pode estar pensando, como é que usa IA nisso aí? Onde é que tu viu que pode usar IA? Eu não acho que a previsão é um lugar, assim, que tem muito espaço para IA, exceto na busca dos parâmetros, que nem eu disse, o modelo, ele é um modelo bem consolidado, né? Mas uma coisa que eu comecei a achar interessante é a questão dos agentes. Como a gente tem uma simulação, se a gente tiver uma simulação de agentes, a gente pode usar teorias de agentes, como a aprendizagem por reforço, né? Ou enfim, outros tipos de aprendizagem de máquina para tentar buscar políticas ou comportamentos que reduzam assim, o espalhamento da epidemia. A gente pode ter o agente e daí decidir o comportamento do agente que vai ser mais eficiente aí para combater a pandemia, né? Então acho que tem espaço aí na modelagem por agentes, eu acho que tem um espaço interessante para aprendizagem de máquina, tá? Com certeza. Então, só para a gente fazer um encerramento, uma última pergunta é o que tu aponta para o pessoal que está interessado em dar uma continuidade, em entender mais sobre modelos computacionais ou matemáticos para a epidemia? Tens algum ponteiro que tu sugeres? Começa pelo CIR, tá, Ricardo? Começa pelo CIR. O modelo CIR, ele tem... tu faz... quantas linhas de código? Acho que tem 200 linhas de código. Não sei se chega a ter 200 linhas de código, o que eu coloquei lá no Pampa Nerds. Vocês têm outros... Tem até... Vocês vão achar vídeo no YouTube explicando o CIR e tal. O CIR, né, que é o modelo compartimental que deu origem ao CEIR, que é o que eu uso. E aí tem outros diversos, né? Começa implementando um deles, né? Se vocês programam em Python, tem as bibliotecas de integração, é um sistema de equações diferenciais, né, que vocês têm que integrar para desdobrar o sistema dinâmico no tempo, né? Então começa por ali. E vocês podem daí em cima desse, essa é a caixa preta, não é tão preta, é uma caixa fosca, né? Tu coloca o CIR lá dentro e daí pluga isso no sistema de otimização que vocês têm familiaridade, usem técnicas que vocês aprenderam aí para brincar com esses dados, tá? Não façam bola de cristal, gente, não existe bola de cristal, não tentem, não é muito proveitoso nem muito útil fazer previsões de como vai ser a pandemia no futuro, né? A gente erra muito se a gente faz isso. Vocês vão estar ajudando muito se olharem para o passado, confirmar o R, confirmar informações do que a gente viu no passado para a gente poder tentar ter um consenso do que está acontecendo na nossa realidade agora. Prever o futuro é muito difícil, tá? Então, eu não quero desestimular vocês, tá? Querem tentar, tentem, vale a pena também, claro, alguém está olhando para o futuro. A gente quer olhar tendências, isso aí tudo bem. Mas assim, dizer quando é que vai ser o pico, não é assim que funciona, tá? Não vai ter um pico só, é por região isso aí, e a gente espera que o sistema de bandeiras também vai botar um freio em algumas regiões e outras vão estar avançando, então vai ser um negócio bem diferente do que ter um pico só, né? Tá certo. Já tem uma frase famosa que diz que predições são muito difíceis, especialmente sobre o futuro, né? Acho que se aplica bem nessa situação. Rodrigo, vamos encerrar por aqui, já está no nosso limite de tempo. Acho que foi extremamente proveitoso, mas novamente muito obrigado pela tua participação, ter aceito esse convite, ser o primeiro palestrante dessa disciplina nesse semestre tão atípico, e eu acho que o tema caiu como uma luva para a turma e para o momento atual. Obrigado mesmo. Não, obrigado, Ricardo. Eu estou no 4G agora, não sei se melhorou ou piorou, mas eu mudei para o 4G. Até mais.